O livro de Eclesiastes, atribuído ao sábio rei Salomão, é uma reflexão profunda e honesta sobre o sentido da vida. Diferente de outros livros bíblicos, ele começa com a constatação da vaidade das coisas terrenas, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Mas essa aparente melancolia esconde uma sabedoria rica e transformadora. Eclesiastes é um chamado à humildade, à simplicidade e à reverência diante de Deus. Ele nos lembra que o tempo passa, que as conquistas materiais são temporárias e que a verdadeira alegria está em temer ao Senhor e viver com propósito. Este livro confronta o orgulho humano, a busca por controle e o culto ao prazer, conduzindo-nos a uma vida equilibrada, centrada na eternidade. Ao estudarmos suas lições, somos convidados a refletir profundamente sobre nossas escolhas, prioridades e o legado que deixamos. A seguir, apresentamos 25 preciosas lições extraídas deste livro, que nos ensina a viver com sabedoria, temor e contentamento. Primeira lição: há tempo para tudo. Eclesiastes 3:1. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa lição é um lembrete poderoso sobre os ciclos da vida. Nem tudo acontece quando queremos. Existe um tempo certo para cada experiência. Nascer, morrer, plantar, colher, chorar, sorrir. Quando entendemos isso, passamos a viver com mais paz e menos ansiedade. O segredo está em confiar no tempo de Deus e aprender a discernir o momento certo para cada atitude. A fé verdadeira reconhece que até os silêncios e esperas têm valor, porque fazem parte do plano soberano do Senhor. Segunda lição: confie e persevere. Eclesiastes 11:6. Pela manhã, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Este versículo nos ensina sobre a importância da perseverança e da confiança contínua em nossas ações. Devemos trabalhar com dedicação, sem desanimar, pois não sabemos qual esforço trará frutos. Deus nos chama a semear sempre, de manhã e à tarde, confiando que Ele está no controle dos resultados. A bênção pode vir de onde menos esperamos, e a fidelidade diária é recompensada no tempo certo. Terceira lição: a injustiça existe, mas Deus julgará tudo. Eclesiastes 3:17. Disse eu no meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para todo o propósito e para toda a obra. Mesmo em meio à injustiça, Salomão reconhece que há um juízo final. Essa lição nos conforta e nos chama à confiança. Deus vê tudo e agirá no tempo certo. Nem sempre a justiça acontece neste mundo, mas ela virá. O Senhor não ignora o sofrimento dos justos, nem a maldade dos ímpios. A nossa parte é permanecer fiéis, crendo que Deus é o justo juiz e que nenhum ato passará despercebido aos seus olhos. Quarta lição: a sabedoria preserva a vida. Eclesiastes 7:12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Aqui, Salomão compara a sabedoria ao dinheiro. Ambos protegem, mas a sabedoria tem um benefício superior. Ela preserva a vida. O dinheiro pode comprar segurança temporária, mas a sabedoria oferece direção, proteção espiritual e discernimento. A verdadeira sabedoria nos guarda de escolhas erradas, conduz nossas ações e nos aproxima de Deus. Esta lição reforça que investir em sabedoria é mais valioso do que acumular bens. A sabedoria divina é refúgio, guia e fonte de vida. Quinta lição: ninguém é completamente justo. Eclesiastes 7:25. Na verdade, que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Salomão reconhece a natureza imperfeita da humanidade. Essa lição nos confronta com a verdade de que todos pecam e erram, mesmo os mais justos. É um chamado à humildade, à graça e ao perdão.
Não devemos colocar sobre os outros expectativas de perfeição, nem sobre nós mesmos. Precisamos de Deus todos os dias, e o reconhecimento da nossa limitação é o primeiro passo para dependermos da sua misericórdia. Esta lição nos ajuda a viver com mais compaixão e menos julgamento. Sexta lição: Deus está no controle do futuro. Eclesiastes 8:7. Porque não sabe o que há de suceder, e quando há de ser, quem lhe dará a saber? O futuro é um mistério. Essa lição nos lembra que, por mais que planejemos, não temos controle absoluto sobre o amanhã. Isso não deve gerar medo, mas dependência de Deus. Quando aceitamos que o futuro está nas mãos do Senhor, descansamos. A ansiedade cede lugar à fé, e a incerteza se transforma em oportunidade de confiança. Deus sabe o que é melhor, e confiar nele nos permite viver um dia de cada vez com serenidade e propósito. Sétima lição: o coração do sábio discerne o tempo certo. Eclesiastes 8:5. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Saber quando agir é uma marca da sabedoria. Há momentos certos para falar, calar, agir ou esperar. Essa lição nos convida a buscar a sensibilidade espiritual. O sábio não é aquele que sempre fala ou se apressa, mas aquele que observa, ora e espera o momento oportuno. Deus trabalha com tempos e modos específicos, e o discernimento nos livra de erros e nos guia com paz. Quando buscamos sabedoria do alto, aprendemos a agir no ritmo de Deus, não no nosso. Oitava lição: tudo o que vier à mão, faça com excelência. Eclesiastes 9:10. Tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque na sepultura, para onde vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Essa lição é um chamado à diligência e à excelência. O tempo para agir é agora. Depois da morte, não há mais oportunidade de realizar. Portanto, devemos fazer cada tarefa com dedicação, seja pequena ou grande. Viver com propósito significa não desperdiçar oportunidades. A excelência no trabalho é também uma forma de adoração. A vida é curta e cada dia é uma chance de deixar um legado. Trabalhe com entusiasmo como quem serve ao Senhor. Nona lição: corrida nem sempre é vencida pelo mais rápido. Eclesiastes 9:11. Voltei-me e vi debaixo do sol que não é dos ligeiros o prêmio da carreira, nem dos fortes a vitória na peleja, nem dos sábios o pão, nem dos prudentes as riquezas, mas que o tempo e a sorte ocorrem a todos. Essa lição nos mostra que nem sempre as coisas acontecem como esperamos. Nem sempre o mais preparado vence. Isso nos lembra que a vida é cheia de imprevistos e que o controle está nas mãos de Deus. Ao invés de confiar apenas em nossos méritos, devemos depender da graça divina. A humildade nasce da consciência de que o sucesso não está só em nossa força, mas na soberania de Deus. Confie nele mesmo quando os resultados fogem da lógica humana. 10ª lição: um pequeno erro pode estragar muita sabedoria. Eclesiastes 10:1. Assim como a mosca morta faz exalar mau cheiro e inutiliza o perfume do perfumista, assim é para a sabedoria e para a honra um pouco de estultícia. Um pequeno deslize comprometer toda uma reputação construída com sabedoria. Essa lição nos alerta sobre a importância de cuidar das pequenas atitudes. A tosse, mesmo em porções pequenas, tem o poder de destruir o que foi edificado. Isso nos convida à vigilância constante, ao zelo pelo testemunho e à sensatez nas palavras e ações. Ser sábio não é apenas ter boas ideias, mas viver com coerência. A integridade é construída aos poucos, mas pode ser arruinada num instante. Ensino da lição: não despreze o tempo da sabedoria. Eclesiastes 10:10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve redobrar a força. Mas a sabedoria é excelente para dirigir. Trabalhar sem sabedoria é como usar uma ferramenta cega, exige mais esforço e gera menos resultado.
Essa lição nos ensina a parar e afiar o machado, buscar direção, conhecimento e preparo antes de agir. Sabedoria economiza força, evita erros e aumenta a eficácia. Muitos se desgastam porque agem impulsivamente, sem reflexão. Deus nos convida a depender dele, ouvir sua voz e agir com discernimento. A sabedoria não acelera o processo, ela o torna mais produtivo. Essa insunda. Quem cava uma cova para outro, nela pode cair. Elástes 10, 8. Quem abrir uma cova cairá nela, e quem romper um muro será mordido por uma cobra. Essa imagem poética fala sobre as consequências das más intenções. Aqueles que tramam o mal para outros acabam sendo vítimas de suas próprias armadilhas. A justiça de Deus é sutil, mas segura. Essa lição é um convite à integridade. Quem vive para derrubar outros, destrói a si mesmo. Em vez de agir com malícia, devemos promover a verdade e a paz. A justiça do Senhor é perfeita, e Ele retribui conforme as obras de cada um. Terceira, lança teu pão sobre as águas. Eclesiastes 11, 1. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Essa expressão fala sobre generosidade e fé. A imagem de lançar pão sobre as águas sugere um gesto de confiança, dar sem saber quando ou como o retorno virá. Essa lição nos encoraja a semear o bem, a abençoar outros, mesmo sem retorno imediato. Quem age com generosidade será recompensado no tempo de Deus. A bondade não é desperdiçada e Deus vê cada gesto. Viver pela fé é plantar mesmo quando não vemos a colheita. Quarta. O corpo volta ao pó e o espírito a Deus. Eclesiastes 12, 7. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. A vida terrena tem um fim certo. O corpo é pó e voltará ao pó, mas o espírito volta ao Criador. Essa lição nos recorda da nossa verdadeira origem e destino. Somos mais do que carne. Somos eternos em espírito. Essa perspectiva muda tudo, nossas prioridades, nossos relacionamentos e nossa busca por sentido. Quem entende que a alma é eterna, vive de maneira diferente, com reverência, propósito e preparo para o encontro com Deus. Minki Kinda. O dever de todo homem é temer a Deus. Elástes 12, 13. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Este é o clímax de Eclesiastes, a conclusão da jornada filosófica e espiritual. Salomão diz que o verdadeiro sentido da vida está em temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Essa lição resume todo o propósito humano. Não importa o quanto saibamos, conquistemos ou vivamos, o essencial é viver em reverência a Deus. Temer a Deus não é ter medo, mas viver com respeito, confiança e amor. Esse temor nos guia, protege e conduz à verdadeira sabedoria. 16. Deus é quem dá poder para desfrutar. Elástes 5:21. E quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Prosperar vai além de acumular, é saber desfrutar com gratidão. Essa lição ensina que só Deus pode nos dar o poder de aproveitar o que temos com equilíbrio. Muitos têm bens, mas não têm paz. Outros trabalham, mas não descansam. A verdadeira prosperidade é ter o suficiente para viver bem e um coração satisfeito com o que se tem. Quando Deus é o centro, a prosperidade traz paz e não preocupação. Reconheça cada bênção como um presente do Pai. 17. O dinheiro é útil, mas não resolve tudo. Elástes 10:16. Para rir se fazem banquetes, e o vinho alegra a vida, e por tudo o dinheiro responde. Este versículo mostra um aspecto prático da vida. O dinheiro resolve muitas coisas materiais. Ele compra recursos, ajuda nas emergências e facilita tarefas. Contudo, essa não é uma exaltação ao amor ao dinheiro, e sim um reconhecimento de sua utilidade. A lição aqui é: use o dinheiro com sabedoria.
mas não deposite nele a sua esperança. Ele é um instrumento, não um Deus. A verdadeira prosperidade é saber usar o dinheiro sem ser dominado por ele. Deus de Oitala. Quem observa demais o vento nunca planta. Eclesiastes 11:4. Quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. Essa lição é um alerta contra a paralisia pelo medo ou perfeccionismo. Esperar as condições perfeitas para agir é uma armadilha que rouba oportunidades de prosperidade. Deus nos chama a dar passos de fé, mesmo em meio à incerteza. A verdadeira colheita vem de quem planta com coragem. Quem quer prosperar precisa agir, mesmo sem ter todas as respostas. A fé não espera o céu sem nuvens. Ela confia em Deus e planta, sabendo que Ele dá o crescimento. Ginonova. Melhor é ouvir repreensão do sábio do que ouvir louvor de tolos. Elastes 7:5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos. A correção vinda de alguém sábio é uma oportunidade de crescimento. Diferente dos elogios vazios que apenas massageiam o ego, a repreensão saudável nos desafia a amadurecer. Nem sempre é fácil ouvir palavras que confrontam, mas são essas palavras que nos transformam. A verdadeira sabedoria não se ofende com a correção, mas a recebe como um presente de Deus. Melhor é ser corrigido com amor do que ser enganado por bajuladores. Quem aceita a repreensão do sábio evita muitos erros e caminha rumo a uma vida mais sólida, fiel e produtiva diante de Deus. Última lição: o fim das coisas é melhor do que o princípio. Elastes 7:8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Começar é importante, mas terminar bem é ainda melhor. Muitos iniciam projetos, sonhos e jornadas com entusiasmo, mas poucos têm a perseverança necessária para concluir. Deus valoriza a fidelidade até o fim. O verdadeiro crescimento acontece entre o início e o término, nas dificuldades e nos testes. A paciência é mais valiosa do que o orgulho impulsivo. Essa lição nos encoraja a não desanimar no meio do caminho, mas a prosseguir com fé e constância, confiando que Deus honra aqueles que completam sua corrida com integridade e firmeza de propósito. 21. A sabedoria protege mais do que armas ou força. Eclesiastes 9:18. Melhor é a sabedoria do que as armas de guerra, mas um só pecador destrói muitas coisas boas. Enquanto muitos confiam na força física, na estratégia ou nas riquezas, a Bíblia ensina que a verdadeira proteção vem da sabedoria. A sabedoria nos livra de perigos, conflitos e decisões desastrosas. Um homem sábio pode livrar uma cidade inteira da destruição, enquanto a insensatez de um só tolo pode trazer ruína para muitos. Essa lição nos convida a buscar sabedoria do alto diariamente. Não é a força ou os recursos que garantem a vitória, mas o discernimento e a direção de Deus. Quem anda em sabedoria constrói com segurança e vence as batalhas invisíveis da vida. Vísico 2. Nem sempre os justos prosperam imediatamente. Elastes 8:16. Ainda há outra coisa fútil na terra: justos que recebem o que os atos dos perversos mereciam, e perversos que recebem o que os atos dos justos mereciam. Digo que isso também é futilidade. Na lógica humana, o justo deveria prosperar e o ímpio sofrer imediatamente. No entanto, nem sempre é assim que as coisas acontecem nesta vida. Salomão observa que muitas vezes o justo enfrenta aflições enquanto o ímpio desfruta de aparente sucesso. Essa lição nos chama a não nos escandalizar com essas injustiças temporárias, mas a confiar na perfeita justiça divina. Deus não se esquece dos que são fiéis e, no tempo certo, trará justiça plena. A nossa esperança não está na retribuição imediata da terra, mas na fidelidade do Deus justo e eterno, que recompensa cada um segundo as suas obras. Vício Terreira. Não viva preso ao passado. Deus trabalha no presente.
Eclesiastes 7:10. Nunca digas porque foram os dias passados melhores do que estes, porque nunca com sabedoria isso perguntarias. É fácil idealizar o passado e achar que os tempos antigos foram melhores. Contudo, Salomão adverte: não é sábio viver preso à nostalgia. Deus está agindo hoje, e cada novo dia é uma oportunidade de transformação, crescimento e renovação. O saudosismo exagerado pode nos paralisar, fazendo-nos perder de vista as obras atuais do Senhor. Essa lição nos convida a viver com os olhos no presente, confiando que Deus está sempre fazendo algo novo. O passado ensina, mas é no presente que exercitamos a fé. Caminhamos com propósito e construímos um futuro abençoado. 24. A casa do luto ensina mais que a festa. Eclesiastes 7:2. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Embora festas tragam alegria e momentos leves, é na casa do luto que as lições mais profundas da vida são aprendidas. A dor da perda nos desperta para a realidade da brevidade da existência. Salomão nos lembra que refletir sobre a morte nos leva à sabedoria, pois nos faz considerar o valor dos nossos dias e o sentido da nossa jornada. Esta lição nos convida a viver com sobriedade, responsabilidade e propósito, sabendo que cada dia é um dom precioso. O luto ensina a focar no que é eterno e não apenas no que é passageiro. 25ª lição. A verdadeira alegria diária é dom gratuito dado por Deus. Eclesiastes 3:1-13. Já tenho conhecido que não há coisa melhor para eles do que se alegrarem e fazerem o bem na sua vida. E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isto é um dom de Deus. A verdadeira alegria não é fruto de conquistas humanas, mas um presente que Deus concede aos que reconhecem sua soberania. Trabalhar, comer, desfrutar dos frutos do próprio esforço. Tudo isso são dádivas divinas. Sem Deus, até as maiores realizações perdem o sabor. Com Ele, até os pequenos gestos cotidianos se tornam fontes de prazer e gratidão. Essa lição nos ensina que viver bem não é ter tudo, mas reconhecer a mão de Deus em tudo. A alegria diária, simples e genuína, é um reflexo da presença do Senhor em nossa vida. O livro de Eclesiastes é um eco eterno que atravessa gerações, chamando nossa alma a despertar para o que realmente importa. Sob a pena de Salomão, Deus nos revela que toda busca terrena, quando desconectada dele, se torna vaidade, um vapor que se dissipa ao vento. A riqueza, o prazer, o trabalho, o conhecimento, todos têm seu valor, mas só encontram pleno sentido quando subordinados à reverência ao Criador. Ao longo destas lições, aprendemos que o verdadeiro propósito da vida não está em acumular conquistas efêmeras, mas em temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos e viver cada dia como um presente divino. Fomos chamados a discernir os tempos, a agir com sabedoria, a semear o bem, a buscar a alegria genuína, que não depende das circunstâncias, mas da graça de Deus. Que essas verdades não sejam apenas conhecimentos guardados, mas sementes plantadas em nosso coração. Que possamos viver de forma mais simples, profunda e eterna, tendo o Senhor como o centro de nossos dias e a eternidade como nossa direção. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo o homem. Eclesiastes 12:13.